Olá! O combate à disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, exige o trabalho em diferentes frentes. Uma delas é a remoção de conteúdo que ameaça a segurança da informação. Mas como isso pode ser gerido sem afetar a liberdade de expressão? Qual a medida para que isso não se torne censura? É sobre isso que eu vou conversar com dois integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a disseminação de notícias falsas nas eleições de 2018. A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, e o deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, um programa da rádio e da TV Câmara, gravado especialmente em formato digital pela internet. Bem-vindos, deputados. Começo dando as boas-vindas para a deputada Luiziane Lins e já perguntando para ela esse desafio que está sendo enfrentado pela Câmara nesse momento. Como dosar o combate à desinformação sem prejudicar a liberdade de expressão, deputada Luiziane? Oi, Daniela. Eu vou falar. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, certo? É um debate muito rico e muito novo que a sociedade brasileira acelerou praticamente nos últimos 2 anos, embora eu digo sempre que o marco legal desse mundo todo que a gente está falando agora foi a internet, né? Principalmente quando ela se populariza em meados dos anos 90, onde você teve o primeiro e-mail, aí depois, e as redes sociais que desde 2005 chegaram de forma especial. Estou falando 2005, foi, por exemplo, o marco do YouTube. Então, mas de lá para cá, a velocidade de construção das plataformas e da utilização cada vez por mais de usuários, isso provoca, de fato, a necessidade de... Primeiro, assim, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. É uma coisa que tem capacidade de ter uma comunicação planetária, né? Eu sou jornalista de formação também, então eu também falo sobre esse ponto de vista, né? Sou professora da Universidade Federal do Ceará, licenciada, mas do curso de jornalismo, inclusive, onde a gente tem esse debate, essa discussão sempre presente. Então, assim, como dosar? Eu vou dar minha opinião, assim, eu sou membro titular da CPMI das fake news. A gente está vendo o tamanho da bronca, não é fácil, é muito grande. O próprio deputado, que eu queria saudar também, o deputado Nereu Crispim, um prazer estar conversando com o senhor, deputado. O deputado Nereu Crispim foi à CPMI num dia, eu o conheci dessa forma, nós não tínhamos nos visto e tal, foi quando ele deu um depoimento muito duro, assim, muito forte, muito emocionado sobre ele foi vítima das fake news, ele e toda a sua família foram expostos. Foi assim, um depoimento muito, do ponto de vista humano, assim, muito assustador, sabe? Porque eu acho que ele, como muitos, foram aqueles pequenos empresários, aqueles médios empresários que apostaram no Bolsonaro como opção, achando que isso ia ser melhor para o Brasil e tudo, e foram, na minha opinião, né, foram apunhalados com essa questão, principalmente essa história das fake news. Todo mundo que discordou, todo mundo que falou alguma coisa e tudo foi atacado duramente. Então, isso virou um problema de saúde pública, além de outras coisas, entendeu? Por isso que eu acho, para finalizar, eu acho que a discussão foi um pouco atravessada. Eu acho que houve uma tentativa, todo mundo está se apropriando desse conhecimento agora. Por exemplo, eu estranho não estar na própria forma que a Câmara está conduzindo essa discussão, que a Câmara está fazendo debates virtuais. Não tem uma pessoa titular da CPMI das fake news, que eu acho que deveria ter sido convidada. Porque nós estamos detectando coisas que você, para propor uma legislação que possa, de fato... Aí eu poderia falar de várias coisas, Daniela, aqui do projeto, porque eles têm muitos questionamentos. É uma infinidade de questionamentos, principalmente essa pergunta que você fez, que não é uma pergunta simples. Então, a Câmara vai ter que se debruçar muito sobre esse programa, por esse projeto, porque por enquanto ele nem agradou a nossa área da comunicação, porque ele tem muitas brechas para haver realmente um represamento, ou pelo menos um tolimento da liberdade de expressão, mas ele também, por outro lado, não agradou todas as articulações em torno disso, que hoje lutam Intervozes, várias instituições outras da comunicação, ou que pelo menos observatório da imprensa, assim, não agradou do ponto de vista de que não chegou, eu acho, a um equilíbrio. Para isso precisa de muita apropriação, por isso que eu estou dizendo. Mas só que eu entendo por outro lado, e eu finalizo com isso, os deputados estão os senadores, né? Todo mundo que foi vítima de fake news fica muito apreensivo com isso.
Então, você fica querendo regulamentar ou fazer a organização, digamos, os limites, a regulamentação que são necessárias, não vou nem dizer assim, regulamentação para não parecer, mas assim, a democratização, ao mesmo tempo, um olhar, porque você não pode, como jornalista, por exemplo, na TV Câmara, dizer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Você tem regras, nós temos um código de ética, nós temos, entendeu? Então, assim, eu acho que é um debate profundo, acho que foi muito feito na correria, eu não entro nem no mérito, porque eu não acompanhei de perto lá no Senado, vai para a Câmara agora, mas eu acho que estão querendo dar uma resposta para as eleições de 2020, eu acho isso certo, porque candidatos podem ser dilacerados, podem ser defenestrados, o que eles chamam mesmo de linchamento virtual, e a turma que propaga isso faz, vamos fazer o linchamento virtual do fulano, do Beltrano. Deputada, então, para nós equilibrarmos o tempo aqui, eu vou agora passar a palavra para o deputado Nereu Crispim. Deputado Nereu Crispim vai falar, então, para a gente aí um pouco desses dois lados que ele está vivendo, um lado como parlamentar, técnico de análise desse projeto e do trabalho na CPI, mas também o lado de ter sido vítima desse linchamento virtual. Deputado, o senhor acha que no caso específico de remoção de conteúdos, isso deve ser modificado, as regras devem ser modificadas, ou a gente deve manter como está previsto no Marco Civil da Internet a necessidade de autorização judicial para a derrubada de conteúdos? Bom, primeiramente, a minha satisfação de participar desse programa. Quero cumprimentar você, Daniela, cumprimentar minha colega, a deputada Luziane. Esqueci de dar as boas-vindas. Bem-vindo, deputado. E também minha colega lá na CPMI da Fake News. Né? Primeiramente, eu quero registrar que fake news mata. Okay? E dizer o seguinte, as plataformas, desde que eu comecei a acompanhar, elas são uma arma de fogo raspada na mão de pessoas que cometem crimes e não se consegue identificá-las. E, primeiramente, gosto sempre de deixar registrado que eu sou um parlamentar de primeiro mandato, eu era um cidadão comum, então eu não tenho esse rastro político de outros parlamentares que já estavam acostumados com esse linchamento em rede social e parecia que era canelada do jogo. Eu não aceito isso como canelada do jogo, né? Eu passei exatamente por uma situação de ser atacado por uma verdadeira quadrilha, né? Inclusive usando dinheiro público, né, para difamar, assassinar minha reputação e da minha família. E eu não fui eleito para isso. Né? Eu fui eleito exatamente dentro de um projeto de mudar o Brasil, de unir o Brasil e não desse projeto de ranço e ódio. Né? Alguns dizem, inclusive, que eu sou um traíra, né? Isso aí eles disseminam nas redes sociais. Por último, agora teve uma influenciadora digital, que diz influenciadora digital, está a serviço dessas pessoas, que propagou numa rede social que alguém a minha esposa era garota de programa e eu, diversos adjetivos que não vem ao caso aqui falar. Né? Como tantos outros parlamentares, e eu fico até me perguntando qual é o medo da CPMI da fake news. Inclusive, dentro dessas discussões da PL 2630, dentro das audiências públicas que tem havido, alguns falam assim, mas o carteiro não é obrigado a saber a correspondência que ele está levando, comparando com as plataformas. Mas lá o carteiro, na carta que ele leva, tem um remetente identificado. E eu defendo exatamente a retirada desse anonimato. A liberdade de expressão, ela pode ser geral. Você quer falar o que você quiser na rede social, você fala. Mas nós temos que retirar o anonimato. Tem que estar lá identificado a carteira de identidade, CPF e endereço. Quem não vai cometer crime na internet, não tem problema, não vai se importar em ter seus dados identificados. Inclusive, hoje, esse anonimato é uma arma de quem comete crime de pedofilia. A gente sabe o que está acontecendo hoje em relação à pedofilia, a dificuldade de identificar essas pessoas. Então, eu batalho pela retirada do anonimato dessas plataformas, e nós sabemos que a lei de reparação de danos, de calúnia e difamação, a justiça é lenta, a difamação nas redes sociais e o dano causado, ela é inversamente desproporcional exatamente à reparação. Tem famílias sendo destruídas, tem caráter de pessoas, tem pessoas passando exatamente por
constrangimentos, e eles tentam exatamente utilizar essa arma raspada, que eu chamo que são as plataformas, que elas têm sim, elas têm uma culpa dinâmica nesse processo, porque a velocidade com que elas facilitam que essas notícias se dissinem pela rede é dinâmico, é muito rápido. Eu tenho acompanhado isso, chega a ver 500 compartilhamentos, às vezes, de uma notícia. Então, eu digo assim, que se tiver que querer ter 10 perfil, 20 perfil, não tem problema, mas que esteja lá a fotinho de quem quer ter esse perfil, não lá uma foto do Pateta, do Mickey, qualquer coisa que eles coloquem lá e uma abreviação do seu nome. E também digo que a reparação, ou então o direito de resposta, né, quando exatamente o jornalismo normal, legalizado, uma emissora de televisão, um jornal tradicional, eles te dão, sim, o direito de resposta de acordo com a legislação. Eles têm uma responsabilidade, o jornalismo profissional. Na rede social vira briga de rua. Esse direito de resposta não existe. Existe exatamente uma dificuldade. Eu já testei isso, já fiz denúncias e denúncias referente a perfis, e a plataforma não tem um padrão de retirada desses perfis e dessas notícias falsas da rede social. Então, quero deixar registrado exatamente isso. Tem que retirar o anonimato, e quem quer liberdade de expressão, que se identifique. Senão, nós temos que exatamente pôr limites. Acho também que esse assunto tem que ser debatido, exatamente para que nós não venhamos ser taxados de tirar a democracia e tirar a liberdade de expressão. Então, esse é o meu registro. Deputada Luiziane Lins, sobre especificamente essa questão de retirada de conteúdo, ficar nas mãos das operadoras, esse poder de moderação, é dar um superpoder para essas operadoras? Recentemente, o Facebook derrubou diversas contas e postagens por pressão de anunciantes e a própria opinião pública. Mas isso também não pode ser usado numa situação de censura ou de cerceamento da liberdade de expressão? Pois é isso, Daniela. Esse daí eu acho que é o grande desafio para o projeto de lei que está na Câmara. Porque, assim, primeiro a gente não pode ver que seja um projeto pronto e acabado, porque ele não é um PL das fake news. Vamos dizer que ele seja o primeiro passo para o enfrentamento do fenômeno da desinformação, que é isso que nós estamos falando. Fenômeno, porque nós jornalistas temos dificuldade de ouvir, né? Notícia falsa. Para nós, não é, se é notícia, nós estamos dando a notícia, como é que é falsa? Então, assim, a gente tem dificuldade, né? Porque ficou fake news mesmo no nome, para ter um nome disso aí. Mas é uma máquina, na verdade, uma máquina de mentiras. A produção da máquina de mentiras em massa, em formato de notícia. Daí porque você confunde, você engana, você... Então, o que nós achamos é que esse é o primeiro passo para o enfrentamento desse fenômeno. Agora, como você diz, assim, precisa ter critérios, e eu concordo com o deputado Nereu nesse sentido, que eu acho que precisa ter, porque assim, é como a vida, nós já temos lei para tudo, todo dia surge nova, mas a gente, assim, por quê? Porque essa vida real, material, a gente já lida com ela há muitos anos. A vida digital, ela é um fenômeno mais ou menos recente, principalmente em massa, assim, popularizado e tal. Todo mundo hoje diz que não é digital, mas todo mundo faz tudo pelo smartphone, por exemplo. Você paga, você lê, virou uma lanterna, virou uma calculadora, então, assim, é a coisa da portabilidade, que é uma das coisas que hoje esse momento traz para a gente discutir. E da portabilidade, ao mesmo tempo, a conectividade, Daniela, está tudo conectado. E você está conectado... Então, a velocidade de propagação de uma coisa errada ou de uma coisa mentirosa, ela é muito veloz. Então, por isso que eu acho que, de fato, precisa haver... Porque, assim, as empresas são empresas normalmente fora do Brasil, por exemplo. Né? Facebook, Instagram, as principais redes sociais, Twitter, e são redes, Telegram. Então, são redes que, de uma certa forma, por serem fora do Brasil, elas têm sua política, certo? De funcionamento. Só que a política de funcionamento da empresa não pode passar por cima da legislação do país. E eu acho que o Congresso britânico se debruçou sobre isso. Assim que teve o problema do Brexit lá, e teve o escândalo da Cambridge Analytica, que foi exatamente partiu de lá. Então, foi feita uma CPMI, uma CPMI, que foi o Congresso que colocou para frente, parecido com o nosso aí, e que deu algumas diretrizes de como é o procedimento daqui adiante. Então, quando essas redes tiram, não é só desse ponto de vista, não é só uma
pressão só, que tem mais de quase 900 empresas estão chegando, grandes empresas que estão boicotando, mas é porque, de fato, o Facebook ele perde a credibilidade, não é só no momento em que viram problemas judiciais, viram problema, como o deputado Nereu disse, de morte. Tem gente que morre por uma notícia que acredita. Você fica o tempo todo questionando. A primeira coisa que você faz quando você recebe a notícia hoje mas é verdade? Quer dizer, é a coisa A gente teve um caso no Brasil bem emblemático, aí, deputados, lembrando, de uma pessoa que foi linchada por acusações falsas, né? Que nada justificaria um linchamento, mas nesse caso, ainda por cima, eram acusações falsas. Pois é, porque pode ter o linchamento digital, ali que chama, né, o linchamento, mas pode ter também fisicamente. Porque nós estamos lidando, por exemplo, no nosso caso de deputados e deputadas, nós somos figuras públicas, né? Estamos, por exemplo, colocados porque nós somos pagos pelo povo, nós temos responsabilidade para com o povo, então, de fato, pode até você transpor essa linha. E o pior é que ainda existem colegas, isso que me dói muito, deputados, que eu acho que uma parte se elegeu com fake news em massa. Eu acho que esse povo tem muita dificuldade de se desprender. Aí também tem o outro lado, sabe, Daniela? Que é a dificuldade de se desprender desse jeito de fazer as coisas, ou seja, de forma enganosa. Não vou citar aqui nome para não ser antiética, mas um deputado que participa da CPMI veio dizer que as queimadas assim, na reunião, porque ele tinha publicado na rede dele, alguém me mostrou, eu falei na hora, dizendo que as queimadas na Amazônia eram responsabilidade das ONGs e responsabilidade do Leonardo DiCaprio. Quando eu ouvi aquilo, eu achei que era uma brincadeira. Aí eu disse, deputado, é claro que o senhor acha mesmo que foi o Leonardo DiCaprio? Ele disse assim, só porque ele é bonitinho, você acha que não seria? Eu fiquei na dúvida se, de fato, ele acredita mesmo nisso, se ele bota lá para enganar ou enganar ele mesmo. Assim, é difícil esses limites, sabe, Daniela? Por isso que precisaria de muito mais debate. Agora, eu também entendo que tem a eleição batendo na porta de 2020 e ninguém quer ser um candidato que seja, a não ser os que fazem isso, que seja detonado, destruído, visto pela sociedade através de fake news. Deputados, a gente está com a corrida do tempo aqui, infelizmente. Então, eu vou pedir para os senhores fazerem em 30 segundos suas considerações finais, tendo em vista se há possibilidade realmente de ter a votação de algum texto, de parte desse projeto, ou de todo esse projeto, antes das eleições, aí, durante esse período de pandemia que nós estamos em votações remotas. Deputado Nereu Crispim. Como eu estava, e concordo com a minha colega, que eu inclusive falei no início que fake news mata, nós tivemos agora essa semana 700 pessoas mortas no Irã por uma falta de divulgação de uma cura para o Covid-19. Então, quando eu digo que a fake news mata, está aí a prova, e exatamente eu quero também deixar registrado que a nossa Constituição fala tanto, né, do direito da pessoa humana, o Brasil é signatário de tantas legislações internacionais ligadas aos direitos humanos, então a gente fala lá, né, é livre a manifestação do pensamento e vedado ao anonimato. Nós temos que começar por aí. Eu sei que parece que é pressa em votarmos uma legislação como a 2630, mas também é urgente exatamente que nós consigamos fazer uma legislação que não venha piorar mais ainda essa pandemia que estamos convivendo e tenhamos uma eleição limpa e seja um filtro para bons políticos e não esses que, como dizem, que a internet é um palco livre e cada um que se vire. Negativo. Eu sou a favor de penalizar fortemente realmente quem divulga notícia falsa, porque a fake news mata, como inclusive temos o exemplo. Como alguns não têm dificuldade de propagar notícias referente à pedofilia. Por quê? Porque existe uma penalização fortíssima em cima disso e eles recuam. Então, nós temos que começar a penalizar e responsabilizar as plataformas. Eu não abro mão disso, porque se elas são plataformas internacionais, elas têm que começar a respeitar as legislações internas de cada país. Obrigada, deputado Nereu Crispim. Deputada Luiziane Lins, 30 segundos para suas considerações finais. Tentar ser bem rapidinha, Daniela, que a gente fala demais. Mas, assim, é importante esse debate agora. Tem muita coisa para falar desse tema. Exato. Então, assim, eu acho que é importante só deixar... Primeiro, responder sua pergunta para eu não me alongar. Eu acho que alguma coisa deverá ser votado, porque está todo mundo muito na expectativa de ser votado. Agora, eu acho que muitas coisas mais detalhadas poderiam ser deixadas para um momento
pós-eleição, de você vai ter momentos para regulamentar cada um dos artigos, porque tem muita coisa em jogo. Aí eu vou só finalizar dizendo para você o seguinte: o Facebook, quando ele tirou do ar, na última quarta-feira, dia 8, foram páginas internacionais, rede de páginas, Brasil, Ucrânia, Canadá, e se eu não me engano, Venezuela não, México. Estados Unidos, perdão. Esses 4 países apresentaram o quê? Qual foi o que o Facebook utilizou? Rede de perfis, páginas e grupos, no caso do Brasil, ligados a partidos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu estou lendo aqui a CNN Brasil. Aliás, desculpe, a BBC Brasil. Aí disse o seguinte, que Por quê? O que é que a empresa diz? Exatamente, a atividade da rede incluiu a criação de pessoas fictícias, fingindo ser repórteres, publicação de conteúdo e gerenciamento de páginas, fingindo ser veículos de notícias. Foi uma das justificativas que o Facebook, na nota que ele escreveu, as que eu li agora, ele falou, ou seja, na verdade, não é só uma censura simplesmente. Houve a movimentação de processo judicial. Nós mesmos, do PT, estamos fazendo isso em relação à eleição de 2018. Então, há um processo também... O mundo inteiro está discutindo o impacto disso, porque agora a velocidade... Mentira sempre houve, boato sempre teve. Mas a mentira, a velocidade agora com que propaga através dos meios digitais é muito grande. Como o deputado disse, não pode culpar o carteiro, mas a carta que o carteiro carrega é sigilosa, né? Na rede está tudo publicado para o mundo todo, né, deputado? E a carta demora mais, né, Daniela? O estrago é mais lento, dá para você ataiar, como diz o cearense aqui. Deputada Luziane Lins, muito obrigada também pela sua participação. Obrigada a você. Eu sou Daniela André e este foi o Câmara Debate. Eu conversei sobre o combate a informações falsas e a desinformação, as chamadas fake news, com a deputada Luziane Lins, do PT do Ceará, e o deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.